Graça e paz, igreja, PG falando aqui, continuando o nosso capítulo 4 sobre os 5 solas da reforma. Já vimos que somente a Escritura tem autoridade final e que somente a fé nos justifica diante de Deus. Hoje chegamos ao terceiro sola, que é o coração pulsante de todo o Evangelho. Solos Christus, somente Cristo. Então veja bem, não é Cristo mais alguém, não é Cristo mais alguma coisa, mas somente Cristo como único e suficiente mediador, representante, cabeça pactual entre Deus e os homens. Solos Christus afirma 3 coisas com precisão e clareza. A primeira, há um único mediador, representante, cabeça pactual entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja, não são 2 mediadores, não uma lista de santos disponíveis, mas um só, somente Cristo. A segunda afirmação do Solos Christus é: Cristo é suficiente em sua pessoa e obra, não apenas em seu exemplo moral, não apenas em suas palavras, em tudo o que ele é, em tudo o que ele fez. Então vamos lá. Jesus foi um exemplo moral para nós? Foi. Jesus trouxe palavras não apenas importantes, mas de salvação? Com certeza. Tudo o que Jesus é e tudo o que ele fez é válido diante de Deus? Pra caramba. A sua encarnação, ele se fez carne e habitou entre nós? Eu creio nisso. Ele teve uma vida perfeita, tendo cumprido toda a justiça que nós jamais poderíamos cumprir. É o que a Bíblia diz, não é? Sua morte substitutiva, carregando os nossos pecados na cruz, como nosso mediador, nosso representante, nosso cabeça pactual. Eu acho que é isso que as alianças afirmam, né? Sua ressurreição, vencendo a morte de uma vez por todas. Foi o que aconteceu? Oxa, os apóstolos morreram por causa disso. E sua ascensão, estando agora à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É isso ou não é? Eu acho que é tudo isso. E isso é o Solos Christus. A terceira afirmação: nenhum santo, anjo, pastor, sacerdote ou liturgia pode substituir ou complementar o que Cristo fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalho, não existe porta dos fundos, não existe acesso privilegiado por intermédio de outro ser. Há um único caminho e ele tem nome: Jesus Cristo. Ok, pastor, em Hebreus 7:25, se eu não me engano, diz que Cristo intercede por nós. O que isso significa na prática, então? Legal, boa pergunta. Significa que Cristo não apenas morreu por nós e ressuscitou, e intercede por cada um dos seus de forma contínua e perfeita. O texto fala assim: daí poder também salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E tem outro texto também que nos ensina que foi o prazer do Pai que nele habitasse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício, o sacerdote e o intercessor. Cristo é tudo. Solos Christus. Exatamente, somente Cristo. Ah, pastor, que bom que isso daí ficou para trás, hein? Assim como o Sola Escritura e o Sola Fide, o Solos Christus não ficou para trás. Não é apenas uma discussão com a igreja medieval. Ela é uma correção necessária para dentro do próprio evangelho hoje. As igrejas evangélicas têm voltado a esse tipo de prática. Vamos a 4 aplicações que precisamos gravar no nosso coração. A primeira aplicação: rejeitar a idolatria evangélica de líderes, apóstolos modernos, profetas e denominações. Perceba que isso não é apenas um problema da igreja medieval. É um problema gravíssimo sendo repetido dentro das igrejas que se dizem evangélicas hoje. Pastor, faz sentido, hein? Ou se faz. Quando o ministério passa a girar em torno da personalidade de um líder, quando as pessoas seguem um pastor com devoção que deveria ser reservada somente a Cristo, o Solos Christus está sendo violado. Segunda aplicação: entender que discipulado bíblico é seguir a Cristo e não construir fãs de homens. 1 Coríntios 3:4-7 confronta diretamente essa tendência. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo? Ministros pelos quais crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Veja, Paulo recusou a idolatria de si mesmo. Todo ministro fiel deve fazer a mesma coisa.
Terceira aplicação: lembrar que quando oramos em nome de Jesus, estamos fazendo uma confissão teológica profunda. Veja, o em nome de Jesus não é apenas uma fórmula mágica de encerramento de oração, mas é a declaração de que Cristo é o único acesso ao Pai. Hebreus 10, 19 a 22 nos ensina que temos plena liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. A entrada direta ao Pai foi aberta para sempre através da morte de Cristo. E a quarta aplicação: quando nós evangelizamos, devemos apresentar Cristo e não apenas os benefícios espirituais que ele oferece. Porque veja, existe uma tendência hoje de vender o evangelho como uma solução de problemas, como se Cristo fosse um produto para uma necessidade. Então a pessoa diz: precisa de cura? Cristo cura. Precisa de prosperidade? Cristo prospera. Precisa de paz emocional? Cristo acalma. Mas veja que o evangelho não é a apresentação de benefícios, é a apresentação de uma pessoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mediador, o representante, o cabeça pactual único, o Senhor de toda a criação. Poxa, pastor, isso é muito sério, hein? Porque realmente Cristo está sendo meio que deixado de lado. Exatamente. Então, antes de fecharmos o nosso vídeo, vamos reunir novamente os textos-chave que sustentam os solos Cristos. Então, 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador, Cristo Jesus. Segundo texto, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro texto, Hebreus 7,25. Cristo vive para sempre para interceder por nós. E quarto, Colossenses 1, 19 e 20. Deus reconcilia todas as coisas consigo por meio de Cristo. 4 textos, uma verdade. Somente Cristo. Poxa, pastor, realmente solos Cristos é ao mesmo tempo uma doutrina exclusiva, mas é também libertadora. O que você quis dizer por exclusiva? Exclusiva, pastor, porque ela exclui todo e qualquer outro caminho. É verdade, você está certo. Mas por que libertadora? Libertadora porque me diz que o único caminho que existe está completamente aberto para mim e é fácil de encontrar, é Ele, Cristo. Joia, você entendeu mais uma vez. É exatamente isso. Não há outro caminho, mas o caminho que existe é perfeito, completo, gratuito e sempre aberto. Pelo menos até a sua segunda vinda. Mas vamos falar disso mais pra frente. No próximo vídeo vamos ver o quarto sola, que explica de onde vem a iniciativa de tudo isso. Sola gratia. Somente a graça como base da salvação. Porque na nossa igreja só vai pro inferno quem quiser. Então... Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.